Você já ouviu falar da explosão de recuperações judiciais no agronegócio, certo? Mas existe uma dimensão desse problema que quase ninguém discute, e ela pode estar ameaçando a sua empresa agora, mesmo que suas contas estejam em dia. É o efeito sistêmico, o efeito dominó. Quando mais de 1.200 empresas do agro entram em recuperação judicial em um ano, não estamos falando de 1.200 problemas isolados. Estamos falando de milhares de empresas saudáveis que, de uma hora para outra, descobrem que seus principais clientes, fornecedores ou parceiros simplesmente não podem mais pagar o que devem. E esse efeito cascata está se acelerando de forma dramática em 2025. Eu vou te mostrar como esse dominó funciona na prática, porque é muito provável que você esteja mais exposto a esse risco do que imagina. Vamos pegar um cenário real, que se repetiu centenas de vezes no ano passado. Uma cooperativa agrícola de médio porte entra em recuperação judicial. Ela deve 47 milhões de reais para fornecedores de insumos, 23 milhões para bancos e ainda tem 31 milhões para receber de produtores que não pagaram. Agora, veja as peças do dominó caindo. A primeira peça, os fornecedores dessa cooperativa. Pense em fabricantes de defensivos, distribuidores de fertilizantes, revendas de sementes. Imediatamente, eles têm um rombo gigantesco no caixa. Aqueles valores que estavam lá, bonitinhos, na coluna de contas a receber, de repente viram uma dúvida de recuperação judicial. O dinheiro sumiu. Segunda peça do dominó. Esses fornecedores, agora com o caixa comprometido, precisam compensar essa perda. E como eles fazem isso? Eles começam a reduzir os prazos de pagamento para os outros clientes, aqueles que não tinham nada a ver com a história. Eles aumentam as exigências de garantias, cortam limites de crédito. De repente, empresas que estavam completamente saudáveis veem suas condições de compra piorarem drasticamente sem entender o porquê. Terceira peça, os produtores rurais que eram cooperados dessa cooperativa. Eles perdem o canal de venda da sua produção e o acesso ao crédito que a cooperativa oferecia. Muitos deles vão precisar correr atrás de alternativas mais caras, menos eficientes, o que acaba esmagando suas próprias margens de lucro. E a quarta peça, que afeta todo mundo, os bancos e instituições financeiras que tinham dinheiro emprestado para a cooperativa. Eles aumentam suas provisões para perdas, o que significa que elevam os juros e ficam muito mais rigorosos para aprovar novos financiamentos. O resultado? Crédito mais caro e mais difícil para todo o setor agrícola daquela região. Os números mostram o tamanho desse tsunami silencioso. Uma pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, revela que cada recuperação judicial no agro afeta, em média, outras 47 empresas na cadeia de valor. Agora multiplique isso pelas mais de 1.200 recuperações que tivemos em 2024. São quase 60 mil empresas sofrendo um impacto indireto. Isso explica por que empresas com uma gestão financeira que parece perfeita, de repente, entram em crise. Não é por um erro interno, mas por contágio. E aqui entra o gatilho psicológico mais perigoso de todos, a ilusão de que você está imune. Você olha para as estatísticas e pensa: mas a minha gestão é boa, eu controlo minhas contas, isso não vai me afetar. O problema é que você não controla a gestão dos seus clientes, você não controla a saúde financeira dos seus fornecedores, você não controla as decisões de crédito dos bancos que financiam toda a sua cadeia produtiva. Na prática, a sua empresa é tão vulnerável quanto o elo mais fraco da sua rede de negócios. Vou te dar um exemplo real e perturbador. Uma grande revenda agrícola no sul do Brasil. Gestão financeira exemplar, balanços auditados, todos os indicadores sólidos. Em junho de 2024, a inadimplência na carteira de clientes era de apenas 2,3%, um número excelente para o setor. 6 meses depois, em dezembro, essa mesma inadimplência saltou para 18,7%. O que mudou? A gestão da revenda piorou? Não. Os critérios de crédito ficaram mais frouxos? Também não. O que mudou foram que 3 grandes produtores da região, que juntos representavam 31% do faturamento daquela revenda, entraram em recuperação judicial em sequência, num intervalo de apenas 45 dias. Foi o efeito dominó em sua forma mais pura.
Aquela revenda, que era super saudável, viu 14 milhões de reais virar pó da noite para o dia. Ela teve que correr para renegociar prazos com seus próprios fornecedores, buscar capital de emergência no mercado e cortar todos os investimentos que estavam planejados. A empresa sobreviveu, mas levou um choque que nenhum planejamento interno conseguiria prever ou evitar completamente. A lição brutal que 2025 nos ensina é que a gestão de risco não pode mais se limitar aos muros da sua empresa. Você precisa mapear sistematicamente a saúde financeira de toda a sua cadeia de valor. O que isso significa na prática? Primeiro, diversificação de clientes. Concentrar seu faturamento em poucos clientes é um risco mortal hoje em dia. Segundo, monitoramento contínuo. Fique de olho nos sinais de alerta dos seus principais parceiros comerciais. Terceiro, proteção contratual. Use garantias e mecanismos que possam mitigar suas perdas caso algo dê errado. E quarto, tenha reservas financeiras. E essas reservas precisam ser dimensionadas não apenas para os seus riscos, mas para absorver os choques que podem vir da sua cadeia. A matemática aqui é implacável. Se a sua carteira de clientes está concentrada e um deles quebra, você quebra junto. Se seus principais fornecedores entram em recuperação, seu acesso a insumos essenciais fica comprometido. Se os bancos que sustentam a sua região fecham a torneira do crédito, sua capacidade de operar é limitada. E o crescimento de 38% em recuperações judiciais só no primeiro trimestre de 2025 significa que esse efeito dominó não está longe de acabar. Novas ondas de choque virão. Empresas que hoje parecem sólidas estarão em risco nos próximos meses. Então, a pergunta que você precisa responder com urgência é: quantos dos seus principais parceiros, sejam clientes, fornecedores ou bancos, estão a um passo da recuperação judicial? E se 3 deles caírem ao mesmo tempo, como no caso real que eu te contei, a sua empresa sobrevive? Porque essa não é mais uma pergunta hipotética. É uma pergunta que mais de 1.200 empresas responderam não no ano passado, e que milhares de outras vão responder da mesma forma em 2025, se não agirem de forma preventiva agora. Pense nisso. Analise sua rede de negócios e proteja-se. Obrigado por assistir e se inscreva no canal para mais análises como esta.